Muito bem, boa noite. Sejam, sejam todos bem-vindos aí. Queremos justamente agradecer a todos por essa oportunidade, né, de estarmos aí juntos para aprender um pouquinho mais, e ver o importante que é ter presente, né, essa nova tecnologia com respeito à saúde. Na verdade, sabemos que trabalha basicamente de uma forma extraordinária, de forma a ajudar a saúde na prevenção celular, né? Desde a parte interna mitocondrial. Então, temos aqui algumas coisas importantes, o quais vamos ir considerando junto, né? O objetivo principal, tá? O objetivo principal é compreender como o genoxidil apoia a saúde a nível celular, integrando princípios da medicina integrativa com evidência científica. Então, essa fundamentação está diretamente anexada com estudos clínicos, tá? Com estudos que mostram a eficácia destes nutrientes antioxidantes associados a compostos bioativos, as, ao que podem realmente modular a função celular, reduzir o nível de estresse oxidativo e atenuar os danos acumulativos ao longo do tempo. Realmente vemos que temos uma grande oportunidade, né, de melhorar a saúde. Vivemos aí em um mundo que é veloz, tem uma velocidade extraordinariamente forte e o estresse do dia a dia muitas vezes nos afastam de cuidados essenciais com o nosso corpo, por exemplo. A saúde naturista nos convida a olhar de uma forma muito mais profunda, desde dentro, compreendendo cada célula, compreendendo que é um universo, esta um universo vivo, cada célula, que precisa ser nutrido e protegido e também equilibrado. Então, tendo presente essa filosofia, né, que a ciência e a natureza estão fazendo parte do nosso dia a dia, também queremos, obviamente, mostrar a eficácia deste produto. O genoxidil surge como um aliado poderoso, integrando a linha de antioxidantes e nutrientes capazes de apoiar as nossas defesas, renovar as nossas energias e também prolongar a nossa vitalidade. Então, não transforma apenas a saúde, transforma também a nossa qualidade de vida e uma forma de vida sustentável. E isso é uma das partes mais importantes. Realmente é importantíssimo ter presente esse aspecto. Vamos ver alguns detalhes nessa tarde de hoje, essa noite, mas vamos convidar, abrindo oportunidade para algumas perguntas de reflexão e entendendo o porquê deveríamos poder consumir o genoxidil para a melhora da nossa saúde. Primeira pergunta:
Você sabia que o estresse oxidativo acelera o envelhecimento celular? Você já tinha ouvido falar nisso? Já tinha parado para pensar nisso? Então, os radicais livres danificam nosso DNA, proteínas e membranas, e os antioxidantes presentes diretamente no genexidil aumentam a capacidade de neutralizar esses efeitos negativos. A base científica basicamente é que o estresse oxidativo é um resultado do desequilíbrio, veja bem, do desequilíbrio entre espécies reativas de oxigênio. Então, esse equilíbrio como tal, ou melhor dito, o desequilíbrio, vai gerando essa problemática de principalmente disfunções enzimáticas e a apoptose prematura, ok? Segunda pergunta, se tivermos que observarmos, suas defesas são fortes ou são vulneráveis? Quando utilizamos essa composição que temos aqui desses mais de 50 fitonutrientes, a resposta é que nossos nutrientes antioxidantes fortalecem a parte de linfócitos e macrófagos, aos quais nos ajudam a melhorar muitíssimo nossa saúde imunológica. As vitaminas e fitoquímicos antioxidantes melhoram a fagocitose e a atividade celular, reforçando primeiro a barreira contra patógenos e ajudando a reforçar, obviamente, nosso sistema imunológico. Mas talvez, com as mudanças de tempo, de clima, de temperatura, a pessoa possa chegar a ter, por exemplo, problemas virais. Aí entra mais uma pergunta. Você poderia reduzir a frequência de infecções virais? Como? O suporte antioxidante modula a inflamação e pode reduzir a replicação viral. Isso é muito importante. Então, a modulação equilibrada, a resposta imune adaptativa e inata é crucial na contenção do vírus. Antioxidantes auxiliam na regulação de citoquinas, ou melhor, citocinas, que reduzem o processo inflamatório. Então, nos ajuda a equilibrar, repetimos, na regulação de citocinas que reduzem o processo inflamatório, ok? A nível de nutrição celular, também podemos fazer uma pergunta. Você dá às suas células apenas combustível ou também ferramentas para repará-las? O que você faz? O que você está fazendo? O genoxidil fornece micronutrientes essenciais e participam diretamente na reparação celular. Então, por meio de minerais e vitaminas, atuam como cofatores de enzimas reparadoras do DNA, antioxidantes, endógenos e também tendo presente um dos mais importantes, que é a glutationa, que ajuda muitíssimo a melhorar esses níveis extraordinários de equilíbrio em nosso organismo. À medida que vamos também envelhecendo, é natural
a gente entender que o legal seria, o interessante seria poder agora envelhecer de uma forma agradável, de uma forma elegante. Então, prefere parecer jovem ou que seus órgãos envelheçam mais devagar? Olha que interessante. Prefere parecer jovem ou que os seus órgãos envelheçam mais devagar? Dentro dos compostos antioxidantes, também ajudam em uma parte fundamental, que é retardar o encurtamento dos telômeros, né? Então, o que acontece? Quando os telômeros têm uma maior vida útil, a pessoa vai envelhecendo de uma forma mais tranquila e uma forma não tão acelerada, entendeu? Então, essa proteção que se brinda preserva a integridade dos telômeros, né, que estão presentes no nossa parte celular. Então, reduz a senescência celular. E a pessoa consegue ter uma melhor utilidade do seu sistema celular. Então, nesse processo também de avanço, a gente pode perguntar, tanto escutamos conversar de detox, a pergunta é, quando foi a sua última limpeza hepática ou renal? Quando foi a minha última limpeza hepática ou renal? É. Dentre tantas opções que existem, os compostos dessa mesma suplementação, o genoxidil, também apoia as fases 1 e 2 de desintoxicação. Isso é muito importante, porque na primeira fase transforma a toxina lipossolúveis em formas intermediárias. E na segunda fase, conjuga essas moléculas com compostos hidrossolúveis para excreção. Isso é muito importante. Então, vamos entendendo que o genoxidil cumpre funções extraordinárias. E às vezes a gente fica pensando, né? Tem alguns efeitos, como é que eu entendo, como é que é esse funcionamento no começo, né? No começo do meu tratamento. Bom, então a pergunta é: você sabia? Você sabia que pode urinar mais e liberar emoções ao detoxificar? Você sabia isso? Importante, né? Esses sinais podem indicar a mobilização das toxinas, a eliminação, justamente, de xenóbiticos, fazem com que essa forma aumenta temporariamente a carga renal e altera os neurotransmissores associados com o humor. Isso é interessantíssimo, interessantíssimo, né? Vemos aí essa importante definição. Vamos aqui observar um detalhe pequeno, um segundo. A pergunta é se pode ser, talvez, de uso contínuo ou não, o genoxidil. Não teria um problema. Por quê? O genoxidil é eficaz com uso esporádico ou constante?
A verdade é que todos os dias necessitamos de regeneração celular. É um processo contínuo, diariamente. Então, a manutenção diária o uso desta suplementação, o que vai ajudar? Uma manutenção estável de níveis de antioxidante que vão garantir uma melhor defesa do nosso organismo contra danos oxidativos. Então, pode ser usado de uso contínuo sem ter problemas. No geral, podemos ter uma abordagem integral, né? Por quê? Porque é bom combinar o genoxidil com bons hábitos. Então, esses hábitos saudáveis potencializam os efeitos do suplemento. Então, geram uma sinergia entre nutrientes, exercício físico, sono adequado, regulando o metabolismo oxidativo e fortalecendo o processo imune. Então, é muito importante. A pergunta é: eu e você, quando vamos começar a cuidar-nos? Quando eu vou me cuidar mais e quando você também vai prestar mais atenção em você mesmo? Prevenir hoje ou tratar amanhã? O que você prefere? A prevenção precoce, em tudo o que consideramos medicina integrativa, sempre a prevenção é a melhor forma de tratamento, porque é mais eficaz, ajuda muitíssimo mais. E quando já tem um tratamento tardio, o que vai acontecer? Muitas serão as dificuldades. Por quê? Porque o corpo vai ter que trabalhar muito mais para conseguir reverter o quadro estabelecido. Então, pode ser muito mais difícil, em alguns casos irreversível, segundo a patologia. Então, é importante a gente ter esse detalhe presente. A intervenção preventiva reduz a incidência de problemas graves, como, por exemplo, algumas aplicações de patologias que se pode usar o genoxidil e é extraordinário. Trabalha em mais de 300 tipos de patologias. Nós vamos falar de apenas algumas, justamente porque o tempo não nos permite tanto. Por exemplo, em parte cardiovascular, é super importante porque reduz a oxidação LDL e preserva o endotélio. Então, em parte cardiovascular, é realmente fantástico. Ajuda de maneira extraordinária. De parte de diabetes, por exemplo, melhora a sensibilidade à insulina e reduz a inflamação. Em parte de artrites, inibe o processo de degradação de colágeno e citocinas pró-inflamatórias. Então, imagine o importante que é a pessoa que já está com esses níveis de dificuldade, com muitas incomodações. Enfermidades, doenças autoimunes, o que é que vem ajudando? Modula a resposta imune, reduz o estresse oxidativo. Muitas pessoas que têm lúpus, que têm outras problemáticas de tipo autoimune, veem uma melhoria significativa utilizando essa oportunidade. Então, de parte hepática, protege a parte de hepatocitos e favorece o que tem a ver com um processo de regeneração celular. Em doenças respiratórias, mantém a integridade da mucosa e também
a função ciliar. Olha só que interessante. Enfermidades oncológicas, com câncer, é algo importantíssimo, porque toda pessoa que tem enfermidades como o câncer, por exemplo, é extremadamente importante conseguir equilibrar seus níveis celulares, principalmente do que tem a ver respeito com a imunidade, por exemplo. Precisa ter esta parte do seu organismo extremamente bem equilibrado para conseguir enfrentar uma condição oncológica, né? Então, nesse caso, o estresse oxidativo destrói muito, faz com que a pessoa que está cursando uma enfermidade oncológica tenha problemas muito sérios, né? E pode se melhorar com o genoxidil porque ele protege o DNA, protege contra as mutações oxidativas. E se combina o genoxidil com o loncopio, que é outra excelência da medicina integrativa para ajudar no processo de pacientes oncológicos, realmente passa a ter um nível muitíssimo maior de opções para enfrentar o quadro oncológico de uma maneira natural, ok? Sempre, obviamente, vai ter que ter a possibilidade de que esse paciente tenha o direito nas suas mãos de elegir o seu tratamento, né? A eleição do seu tratamento, se quer uma forma mais natural, oncológica complementária, ou se quer unicamente, exclusivamente clínica, usando métodos tradicionais. Então, isso vai depender, obviamente, da pessoa, mas se vai utilizar de uma forma combinada, a medicina convencional com a medicina integrativa, se pode melhorar de uma forma extraordinária, trabalhando desde a medicina integrativa com o plantel médico ou a equipe médica que está atendendo essa pessoa com essa dificuldade oncológica. Desde parte neurológica, reduz aí a peroxidação lipídica e a inflamação neuronal. É importante ter presente que, se o corpo está inflamado como tal, a pessoa vai ter inflamação neurológica também, ok? De parte renal, minimiza a lesão oxidativa das nefronas ou dos componentes que estão justamente nos rins, né? Que ajudam na parte também de filtração. Parte dermatológica favorece aí o reparo cutâneo, né? Sim, fazendo uma síntese aí de colágeno. Então é muito, muito importante. Por quê? Porque o genoxidil, na sua atuação, atua na prevenção, na manutenção da saúde celular, tá? Então combina ciência, nutrição e proteção. E quem não gostaria de ter essas três coisas juntos, verdade? Seguir melhorando de uma maneira extraordinária a nossa saúde. Todos queremos melhorar a saúde de uma forma bonita, de uma forma tranquila, de uma forma bacana. E é justamente isso aí que a gente preza conseguir, né? Quando a gente está aí trabalhando com justamente essa capacidade de melhorar o nosso sistema imunológico. E este produto uma maravilha, porque nos ajuda de forma extraordinária, como a gente falou, nesse sistema que é um espetáculo. Sistema anti-idade, antioxidante,
imunológico, trazendo assim essa correção que a gente tanto deseja, né, com respeito a melhorar o nosso sistema de nutrição celular. Então, a gente, desde aqui da nossa equipe de seresaúde.com, trabalhamos muito com o público hispano, né, de língua espanhola. E também estamos abrindo essa nova oportunidade ao público brasileiro. E trazendo oportunidades de tratamento, né? Oportunidades de tratamento. Então, queremos fazer que esteja dentro da possibilidade de cada um de vocês de ir tratando o seu organismo, tratando a sua saúde para conseguir melhorar. Então, lembre das perguntas que a gente fez, né? O que seria o mais importante para a gente? Então, o genoxidil tem efeitos extraordinários, né, na saúde, regulando a saúde de maneiras diversas. Traz aí um componente principal, como a gente recém conversava, né? É o fator nuclear NRF2, que ajuda de maneira extraordinária que as células agora tenham uma boa função. Desde a parte de proteína NRF1, é uma proteína que trabalha no crescimento celular, tá? No crescimento celular. E essa parte é muito legal, porque vem a ser responsável, como a gente tinha comentado antes, com a parte de reconstrução ou uma possibilidade de aumento da vida útil dos telômeros, que era o que a gente estava justamente falando aí com vocês, né? Mostrando aí com vocês essa essa parte tão importante. Então, quando estamos observando este aspecto, nos ajuda a conseguir entender um pouco melhor o que tem a ver, né? E aqui é onde é que a gente começa essa primeira parte, como a gente tinha conversado, né? Tendo essa oportunidade de melhorar justamente esse detalhe, né? Que é o que a gente estava buscando de uma maneira a que seja entendido de uma maneira fácil. Então, aí, como diz aí, o crescimento celular, genes, não gênesis, perdão, genes nucleares necessários para a respiração. Crescimento dessa parte aqui, que é manter os telômeros, são extremadamente importantes e necessários para a vida útil do nosso sistema celular, né? E aí é justamente onde é que trabalha essa proteína do tipo NRF1, melhorando de forma significativa o nosso rendimento do nosso DNA. Ok? Detalhes com esses fitonutrientes que temos aí, traz um espetáculo aumentando de forma extraordinária o nosso bem-estar, né? Fazendo de que todos os dias consigamos ter presente essa parte tão importante, que é justamente de ter um maior nível de antioxidantes, né? De anti-inflamatórios,
não? Aumentam o sistema imunológico, a desintoxicação, não? A comunicação intercelular, e aí é muito, muito, muito importante o uso de água, 0,33 a 0,35 mililitros de água por quilogramas de massa. É importantíssimo. Para quê? Para que essa comunicação intercelular também funcione melhor. Cada célula está dentro ou está envolvida por água. Por isso é tão importante que tomem água. Para também ajudar a melhorar a reparação do nosso DNA, para melhorar a desintoxicação do nosso organismo. Então, a água é super importante para que a gente consiga ter uma saúde melhor. E isso a gente tem que poder entender de uma maneira prática. Por isso, estamos mostrando aí essa possibilidade para vocês entenderem. Então, um processo natural, fisiológico, é super importante, porque um detox é uma limpeza no organismo, né? Então, é necessário que consiga entender que essas toxinas que estão dentro do nosso organismo, o que se considera aí os xenobióticos ou xenobióticos, são os vilões, né, no processo de intoxicação. E a gente tem que poder entender isso. Quando tem uma desintoxicação, isso começa a ir melhorando de forma gradual. Quais são as partes principais que a gente vê afetada num processo de intoxicação e de desintoxicação? Fígado, sistema circulatório, a pele, o trato digestivo, vesícula biliar, pulmão e rim. Então, temos que cuidar. Para quê? Para que se mantenha totalmente equilibrados. E é aí a parte importante que a gente tem que seguir entendendo. Por quê? Porque necessitamos, de uma forma gradual, melhorar todo esse sistema. É necessário para manter saudável e o bom funcionamento. Quando falamos com respeito à depuração, à limpeza, falamos aí também das coisas que intoxicam o nosso organismo, e o nível exagerado de cortisol, que é o hormônio do estresse, faz com que agora o corpo se complique. Por quê? Porque quando a pessoa está muito estressada, produz uma quantidade exagerada de hormônio e libera na corrente sanguínea, né? Então, quando está aí, esse nível de cortisol exagerado passa a ser algo que danifica nosso organismo. Então, necessitamos voltar a entender que o equilíbrio é o mais importante, tá? Essa é a parte mais linda que temos que entender. A intoxicação é algo tão interessante que aí muitas coisas que estão conectadas, por exemplo, a intoxicação e a má alimentação. As duas coisas estão totalmente anexadas e tem gerado nos últimos anos, e principalmente com o Covid, com comorbidades, né, do Covid-19. Então, poder melhorar nossa desintoxicação é muito importante, porque essa autofágia, que é um processo, né, feito pelas células para eliminar toxinas, ajudam a que o corpo trabalhe de uma maneira equilibrada.
Então, necessitamos desintoxicar. Por exemplo, ingredientes como a clorofila, que a gente consegue aí, às vezes, nas partes dietéticas, sistema de desintoxicação é muito necessário. Então, desinflamar e melhorar a nossa forma de vida é super importante, porque isso nos vai dar a possibilidade de equilibrando o nosso organismo. E é justamente o que queremos aprender, equilibrar o organismo. Quando a gente fala desse sistema de estresse oxidativo, as pessoas não entendem o que funciona. Então, vamos mostrar de uma maneira simples como estaria a sua célula, agora quando não está normal, quando ela não se vê de uma forma perfeita para trabalhar, ou para manter o funcionamento. Veja como ficaria as suas células. Observe. Como a gente falou, uma célula saudável também está envolvida por água, tá? Uma célula que já está danificada, ela já está trabalhando de uma forma incorreta. Então, o que vai fazer? Vai permitir que o corpo tenha mais capacidade de receber enfermidades, se ela estiver desta forma. Agora, quando ela não está oxidada por radicais livres, se vê assim, se vê perfeita, trabalha de uma maneira muitíssimo melhor. E é esse o propósito, principalmente da forma a que a gente utiliza o genoxidil. Não? E a proteína NRF2, que também auxilia gerando mais células mãe, células tronco, é super importante, porque faz com que o corpo trabalhe de uma maneira a repor o que vai sendo desgastado, tá? E isso é super, super, super interessante a gente ter presente aqui, né? Tipos também de antioxidantes que ajudam o nosso organismo a melhorar. Então, aqui podemos ver aqui nessa comparação os tipos de antioxidantes que nos ajudam, né, a melhorar o nosso mecanismo. Fazem parte dos compostos do genoxidil também, tá? Então, às vezes a pessoa tem uma vida agitada, uma vida muito complicada, uma vida corrida, não dá tempo de fazer de forma natural todos os protocolos, né? Fazer a desintoxicação, fazer o suco verde, ter a clorofila, comer todos os necessários elementos, né? Seja fruta, verdura, legumes, às vezes não consegue porque é bastante, mas da forma a qual está estruturada justamente essa composição do genoxidil, ele está composto de uma tecnologia que é extraordinária, é nanotecnologia, ao qual faz com que o nosso organismo absorva de uma maneira muitíssimo mais rápida e podendo ter assim uma quantidade extraordinária de fitonutrientes que nos ajudam a ir melhorando a nossa saúde. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque vai melhorar a capacidade celular, trazendo assim uma infinidade de benefícios para o nosso organismo. Isso daqui é o que a gente gostaria de ir
deixando claro para todos que é uma maravilha do nosso sistema de medicina naturista ter essa opção, essa possibilidade, tá? Essa possibilidade. Então, essa possibilidade que a gente está conseguindo ter é uma coisa maravilhosa, tá? É uma coisa maravilhosa porque nos ajuda a ter, de uma maneira simples, tudo o que necessitamos para melhorar. Então, se você está passando por enfermidades crônicas, degenerativas, ou simplesmente quer melhorar seu sistema imunológico, quer ter uma possibilidade de melhorar a saúde, capaz tenha alergias ou quadros de gripes de forma contínua, está passando por um processo oncológico, esta é a maravilha que a gente tem para oferecer e nós conseguimos deixar para você de uma maneira muito bacana. Você pode se inscrever, você pode comprar diretamente com a gente, não tem nenhum problema. A gente consegue ter essa disposição deste material, que é o genoxidil. É importado, vem do México, mas faz uma maravilha no nosso organismo. É natural, é impressionantemente adequado às necessidades da grande maioria das pessoas. Então, só tem benefícios, né? E essa justamente forma de observar esse elemento é muito legal, porque é, desde uma forma produtiva, que é o que acontece quando a pessoa tem um problema, como a gente comentava, câncer, é necessário que aumente o fator de proteína NRF2, tá? Por quê? Porque vai ajudar a tua célula estar saudável. E essa é uma das partes principais, principalmente para pessoas que são pacientes oncológicos, ok? Tenham isso bem presente. A saúde está em base de ter um sistema celular bem equilibrado. E esta maravilha nos ajuda a equilibrar de uma forma muito, muito legal. Vamos aqui, nessa tarde e noite, mostrando também como vai trabalhando aqui desde da parte de anticorpos contra os vírus. A gente vai mostrar aqui para vocês também, para que possam aí ter exemplificado de uma maneira um pouco mais acertada, tá? Como vai funcionando, como gostaríamos de ter nossas células, por quê? Então, quanto mais entendemos, mais conseguimos ver as utilidades. Caso não buscamos conhecer, tudo fica mais difícil, tudo fica mais complicado. E o nosso organismo necessita estar o melhor possível para poder melhorar a qualidade de vida. Então, quando falamos em nutrição celular, falamos isso. Também é necessário aprender a utilizar a vida de uma maneira mais agradável, saber o que a gente quer da vida, o porquê. Quando nós entendemos que para ter uma vida boa necessitamos aprender a viver, justamente é isso que a gente quer que cada um de vocês possa entender. Uma vida equilibrada, uma vida com propósito, vai permitir que você tenha uma vida agradável,
tenha uma vida que seja uma vida mais digna a cada dia. Você e eu necessitamos ter uma vida que seja com propósito, uma vida saudável, uma vida que nos ajude a seguir felizes diariamente. Então, se nós buscamos entender que esse produto aqui nos ajudaria a ter uma realidade de vida muito melhor, podemos estar 100% seguros de que é possível ter uma vida com a saúde equilibrada. E em muitos casos, temos muitíssimos testemunhos já de que esse produto trabalha de maneira extraordinária. Então, é um produto natural, é um produto seguro, é um produto que eu sempre aconselho a ser utilizado de uma forma com acompanhamento, porque aí podemos corrigir outras deficiências, talvez de vitaminas, aminoácidos, às vezes é necessário uma correção também emocional, mas dentro deste composto do ginoxidil, ajuda de maneiras extraordinárias muitas patologias. Então, se você tem insônia, se você sofre de depressão, se você tem problemas gástricos, se tem artrite, se tem artrose, se tem problema circulatório, problema linfático, neurológico, enfim, são muitíssimas as quantidades de coisas que se podem ser tratadas naturalmente com o genocídio. Então, se você quiser saber mais, se você se interessa, se você gostou dessa informação, pode entrar em contato comigo. A gente vai te ajudar aí a poder ter o melhor dentro dessas condições, tá? E aqui temos justamente um número aí o qual vocês podem chamar, tá? 55 48 99 15 64 97 9 ou 48, né? 9916 22 43 1, tá? Então são os dois números de contatos aí que podem ser utilizados. A gente vai te auxiliar se você necessita e gostaria de fazer uma diferença e provar esse produto maravilhoso. A gente fica à disposição para acompanhamento. Então, queremos agradecer a todos vocês e desejar aí um excelente dia, uma excelente jornada. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, por favor, pode usar o nosso canal de WhatsApp privado do Grupo de Brasil, tá? Grupo de Brasil, e poder aí chegar a estar aí com a gente para essa nova oportunidade, né? Então, aqui vamos a poder estar juntos. Vamos ver aqui se a gente consegue aí deixar juntos aí a possibilidade de ir observando o que a gente tem aqui no enlace de Brasil. Se a gente consegue, vamos deixar no grupo também essa, essa opção, que possam seguir aí com seus amigos, familiares que queiram e gostariam de ter tratamentos de saúde naturais, com naturopatia,
estamos aí à disposição aí para ajudar, ok? Qualquer dúvida, estamos à sua disposição. Um carinho grande a todos, que tenham um excelente dia. Tchau, tchau.